fico envolvida em reuniões que são demandadas pela minha chefia e ouço os meus liderados reclamar que quando precisam de mim, eu não estou ali para ajudar. Eles precisam da minha aprovação para colocar pedidos. Então, eu imagino aqui que essa pessoa, ela trabalha numa área de compras, né, provavelmente, ou que tem algum sistema para colocar pedidos, eu imagino que seja de compras, ou pode ser alguma coisa de logística. Ela não sinalizou. Bom, e aí ela pergunta assim, como é que eu faço, né, se eu tenho que atender essas demandas, essa agenda da minha chefia? Olha que interessante. Ela chama a liderança dela de chefia. Então a gente já vê aí que deve ter pouca disponibilidade, pouco acesso para conversar, né? Ou ela não se sente à vontade para conversar com a liderança, né? Com a gestão, ou a gestão realmente tem aí uma gestão mais autoritarista, né? E que não parece que não tem espaço pelo que ela escreve, porque ela fala reuniões demandadas pela minha chefia e ela fala dos liderados dela, né? Ela não fala assim dos meus subordinados, por exemplo, né? Então isso já demonstra que ela tem uma visão de liderança colaborativa, mas que ela talvez não tenha esse suporte da liderança dela que está acima, né? Então, o que eu sugiro, né, aqui? Sim, no caso, a sua equipe tem aí razão em reclamar e é um exemplo de não serviço, mas é um exemplo que é muito mais em relação ao que o que me parece é muito mais em relação à sua relação com seus superiores, né? Então, o que eu acho que dá para fazer aqui, né? Claro, se você precisa aprovar pedidos, né? Se a sua equipe depende da sua aprovação para que o trabalho deles funcione, eles têm razão em reclamar, né? Eles estão reclamando aí com razão. E quem vai resolver isso é você, porque a sua liderança não tá ali no dia a dia com os seus liderados, né? Então, a minha sugestão é que, se você não tiver condições de ficar fora dessas reuniões que são demandadas pela sua chefia, a minha sugestão é que você primeiro converse com a sua chefia e sinalize que essas várias reuniões estão dificultando no seu trabalho, no fluxo do seu trabalho e sua equipe, né? E aí você vai para uma conversa com a sua liderança com dados e fatos. Então você mostra, olha, 80% dos pedidos são liberados como atraso, ou 50%, ou 30%, enfim. As horas que a sua equipe fica ali ociosa porque estão esperando a sua aprovação, né? Então, isso eu acho que é a primeira sugestão, né? Que realmente é uma dificuldade aí que eles estão vendo em você servi-los, né? Porque a liderança, e principalmente você que precisa fazer uma liberação nos pedidos, eles precisam da sua ação para que o trabalho deles aconteça, né? Então, a minha sugestão é que você primeiro converse com a sua liderança e a segunda é que você crie horários de liberações. Então, digamos que em 8 horas de trabalho, você fale, olha, eu vou liberar pedido no início da manhã, vou liberar pedido às 1 hora da tarde, que é a hora que você volta do almoço, e às 16, né? E no final do dia, a hora que você voltar para sua mesa, às 18, né? Se for às 18, você faz as liberações. Para que também a sua equipe, primeiro, né, entenda que existe horários que você não está ali, você não é uma liberadora de pedidos apenas, né, você tem outras atividades enquanto liderança, então no seu trabalho não é só esse operacional, essa é uma das suas atividades, né? E aí você cria um fluxo que fica comum a todos. Então eles vão se preparar também para mandar os pedidos nesses horários em que você deixa pronto, pelo menos, né? Nesses horários que você pode fazer a liberação. Então, eu acho que isso vai te ajudar bastante no desenrolar do seu trabalho e a sua equipe não vai ter mais essa reclamação de servir, né? Então, eu acho que, enquanto líder, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender as necessidades da nossa equipe, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando, e esse é um excelente exemplo que você me mandou, eu te agradeço. E atender, né? E criar estratégias, né? Conhecendo os detalhes da sua empresa, da sua área, você cria estratégias para
atendê-los, né? Eu dei um exemplo na live passada que a liderança é como um guia, por exemplo, turístico, né? Quando você vai fazer uma viagem, você vai conhecer um lugar novo, e é um lugar que, por exemplo, digamos que você vai conhecer fazer uma viagem de ecoturismo. Você não consegue chegar nas cachoeiras, nas cavernas, enfim, né? Você precisa de um guia para isso. E quando você contrata um guia, ele assume a liderança dessa viagem, né? Dessa expedição. Então, quem é que tá. E ele é que serve você. Ele que te mostra o caminho, ele que te fala dos perigos, ele que coloca o ritmo, ele que te leva ao destino. Então, a liderança nada mais é do que isso, né? Mostrar o caminho e te incentivar, te influenciar, te motivar, né, através das suas forças pessoais, do seu conhecimento, da sua experiência, a chegar no destino que vai favorecer a todos da equipe.